o preço que eu tinha visto no Zillow, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, a gente passou 2 anos lá e foi, assim, bem difícil, porque nós tínhamos... E eu vou falar uma coisa pra você, gente, a gente tem que aprender, a pessoa que sai do Brasil, responder a pergunta que não quer calar. Vale a pena imigrar? Vale a pena morar nos Estados Unidos? Tudo bem com vocês? Olá! Comigo tudo bem, graças a Deus, né? Eu sou a Jaqueline, moro aqui em Austin, no Texas. E hoje eu venho nesse vídeo, né, falar pra você que tá pensando em migrar para os Estados Unidos agora em 2026. Eu não vou dizer se você deve ou não deve, é claro, mas eu vou compartilhar com vocês a minha trajetória, o que eu achei, o que eu mudaria, o que eu não faria, o que eu faria. Então, a partir da minha experiência, pode ser que você tenha um norte para o seu projeto, o seu planejamento. Bom, como eu compartilhei no primeiro vídeo, a minha primeira tentativa não foi os Estados Unidos. Para mim não era um sonho meu, para o meu esposo já era, e ele mencionou isso e eu não queria. Então a nossa primeira opção foi o Canadá, e nós fizemos todo o processo, eu contratei uma assessoria no Canadá, para que eles pudessem me ajudar com o processo, porque eu queria ir como estudante para o Canadá, então eu precisava de alguém lá para ver escola, essas coisas. E nós tínhamos um casal de amigos que também fazia pouco tempo que estava lá, não fazia muito tempo que estava. Então eu preferi contratar uma assessoria para eles nos ajudarem nesse processo, né? Como eu já falei no outro vídeo, foi negado 2 vezes. Enfim, nesse tempo que foi negado o nosso visto para o Canadá, nós ficamos pesquisando outros lugares. Pesquisamos Dublin, Irlanda, Alemanha, Portugal, enfim, pesquisamos vários, mas nada assim chamava a nossa atenção, nada nos estava impulsionando aí, porque eu pesquisava muito, eu assistia muito vídeo no YouTube, muitas pessoas brasileiras que moravam lá, e eu via assim que tinha os prós, era muito mais do que as coisas boas, né? Então eu falava, não é esse lugar, não é esse lugar. Até que então meu marido falou, vamos tentar, não custa, né? E eu tinha no meu coração que eu não queria vir de uma maneira ilegal, né? Porque pelo o simples fato de que a gente não tinha certeza se era o que nós queríamos para as nossas vidas. E eu acho que quando você vem já com uma restrição, isso te deixa mais insatisfeito, mais infeliz. Tipo, nossa, eu não sei como vai ser esse período, e eu não posso ver minha família, e eu não posso ir no Brasil. Então eu acho que isso já é um empecilho para você que quer ver se isso vai ser bom para você. Assim é que eu penso, né? Então eu queria vir para ver se nós íamos se adaptar, né? Nós viemos em família, então não era uma coisa individual, não era coisa que só dependia do meu querer, do meu desejo, e assim, então nós viemos de uma forma que a gente poderia ver se seria bom estar neste lugar, né? Então a gente estudamos já em vir como uma possibilidade da gente poder visitar nossos parentes e voltar. Por isso que a gente já veio do Brasil direto com visto de estudante. Nós ganhamos o visto para 4 anos. Nesses 4 anos nós podíamos ir no Brasil, voltar, continuar estudando, ir, voltar, quantas vezes nós quiséssemos nesses 4 anos. Então, tava ok, né? Se a gente visse que não ia dar, a gente voltaria, ficaria um tempo lá. Então, a gente não queria ter já uma restrição na adaptação. Então, enfim, procurei também uma assessoria, né? Comecei a assistir vídeos no YouTube, Instagram e tudo. Entrei em comunidades brasileiras no Facebook para poder conversar com brasileiros. E, gente, um ponto muito importante é você estudar bem os estados. São mais de 50 estados. Imagine quanta coisa que você tem que ver se você vai adaptar. Então, comecei a estudar, vendo vídeos e tudo. Achei uma assessoria que era de uma pessoa em San Diego, na Califórnia. E aí, não, é muito bom, a escola aqui é boa, que não sei o que, a escola é barata, o preço da escola é barato, que não sei o que. E eu comecei a olhar, tipo, aluguel no Zillow, em aplicativos de aluguéis, e achava o preço ok, não, então tudo bem, a escola é barata. Não tinha transporte público, né, então a gente já veio na ideia de que a gente ia ter que ter dinheiro para comprar o carro e tudo. E aí decidimos ir para Califórnia, porque a escola era barato e o aluguel que eu estava olhando também era ok para nós. Fomos para Califórnia, San Diego, chegamos lá sem inglês. Eu fiz um cursinho de inglês no Brasil, assim, foi de 3 meses, eu acho, mas é pouco tempo.
E aí nós chegamos, né, eu, o alemão e as minhas duas filhas, a Sara e a Júlia, no aeroporto de San Diego, bem pequeno. E aí já veio o primeiro impacto, assim, que a gente achou que ia ter uma loja, que a gente ia conseguir colocar um chip no celular. E aí já foi um problema, porque o aeroporto era muito pequeno. E aí eu não tinha visto como é que falava chip em inglês. E aí eu ia nas lojas e perguntava pra internet, pra conexão, e ninguém ajudava. Gente, foi horrível. A gente já tinha pegado um carro para alugar, já tinha reservado esse carro, então a gente foi até lá onde a gente reservou o carro, conseguiu pegar o carro, mas sem saber para onde ia. E aí a gente pegou o carro naquele aeroporto e começou a dirigir, achando que era que nem São Paulo, que ia ter placas tipo Morumbi, Jundiaí, essas coisas, e não, nada a ver com nada, né? A gente parou num lugar assim, aí tinha um taxista lá e eu fui e falei pra ele com o inglês que eu tinha, que a gente não tinha internet no celular e eu precisava chegar naquele endereço. Aí eu mostrei o endereço pra ele e ele só falou, me segue. Sério, ele levou a gente no condomínio que a gente tinha alugado temporariamente o lugar, porque com essa mesma assessoria, ela oferecia, tipo, lugar pra você ficar. Ela oferecia para ir até o banco com você, abrir conta, ir no supermercado, tudo, né, cobrando $50 a hora. Gente, era $50 a hora. Mas nós só alugamos a casa, o resto a gente falou, não, a gente vai se virar, né, porque era muito caro, né, e a gente chegou, e quando você faz a conversão do dólar pro real, meu Deus. E aí a gente foi para essa casa e ficamos lá, acho que uma semana só para conseguirmos alugar um lugar pra gente morar. E tudo bem, a escola realmente era barata, o aluguel não era o preço que eu tinha visto no Zillow, tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Porque eu via no aplicativo e eu achava que era aquele preço, quando eu cheguei aqui não tinha aluguéis daquele preço. Então, assim, a gente morou num apartamento de um quarto, um banheiro, e a gente pagava bem mais caro do que nos outros lugares que a gente morou. Então, a Califórnia, a escola de inglês era barato, mas o restante tudo era muito caro. O mercado era caro, o gás, né, a gasolina era caro. Então, assim, a gente passou 2 anos lá e foi, assim, bem difícil, porque nós tínhamos que gastar muito com essas coisas que a gente não tinha pesquisado antes. Ficamos lá 2 anos e aí decidimos ir para outro estado. Por quê? Porque outro estado tinha mais brasileiros, tinha uma escola de construção em português e meu marido queria aprender uma profissão. Você como estudante aqui, você pode abrir uma companhia e colocar pessoas para trabalhar para você. Você não pode trabalhar, né? Então a gente podia ter uma empresa, meu marido, né, no caso, podia ter uma empresa e colocar pessoas para trabalhar para ele, mas ele não podia trabalhar. Então ele queria aprender uma nova profissão, né? No Brasil a gente sempre teve no nosso próprio negócio, então ele queria aqui continuar dessa forma e aí a gente foi para Massachusetts, né, para a cidade de Marlboro, exatamente, nessa expectativa de diminuir as despesas, porque aluguel era muito caro, gasolina, mercado, comida na Califórnia, e lá era mais barato. A gente começou a pesquisar e conversar com outros brasileiros e enfim, e tinha essa escola que meu marido queria aprender uma nova profissão, então nós fomos, viajamos e começamos tudo de novo em outro estado, gente. E a gente levou, tipo, os móveis, aqui tem aqueles baús que eles alugam, a gente colocou enganchado na caminhonete e levamos. Assim, também era uma coisa que eu não faria novamente, nós não fizemos quando saímos de Marlboro para cá. Por quê? Consome mais gasolina, a viagem demora mais, o carro fica mais pesado e os móveis, se não forem de boa qualidade, não vale a pena, porque foi muito tempo de viagem, gente, acho que foi 3 dias. Nisso a minha irmã já tinha chegado, tinha ido com a gente também quando nós saímos da Califórnia, minha irmã também decidiu ir com a gente. Eu tô resumindo aqui para só ficar no mesmo assunto dos estados que eu morei, de como foi. Então, nós chegamos em Boston, foi bom, meu marido já conseguiu trabalhar, já conseguiu se virar e continuou com a empresa, né, que ele já tinha aberto em San Diego, só que em outro ramo, porque em San Diego era de construção, era de limpeza. E aí, em Boston, ele já foi para construção, e aí ele já foi aprendendo e tudo, e a escola não era tão cara, então tava ok. Aluguel mais barato, morávamos melhor, comida mais em conta, com certeza não se compara. Tinha coisas brasileiras que na Califórnia não tinha, tipo pizza, pastel, coxinha, farinha láctea, traquinas, essas coisas. Tinha mercados brasileiros, vários,
Inclusive, gente, Massachusetts, Flórida, você se sente no Brasil, porque todo lugar você vê as pessoas falando em português. Nós chegávamos no banco para resolver alguma coisa, tinha brasileiro lá. Uma vez a gente foi para a emergência do hospital, tinha brasileiro lá. Então, na Califórnia, tinha também plano de saúde para as meninas do governo, gratuito, Massachusetts também. Então, era ok para nós. Só o frio, né? Porque Massachusetts, Califórnia já é um clima mais como São Paulo, por exemplo. E já Massachusetts a gente pegou muito frio. A sensação de menos 29 era neve, era tudo essas coisas que na Califórnia não tinha, porém era mais barato. E eu vou falar uma coisa pra você, gente, a gente tem que aprender. A pessoa que sai do Brasil, ela já tem que ter um instinto de adaptação. Porque é totalmente diferente, é uma vida diferente. Todos deveriam ter essa experiência, né, de maneira correta e calculada. Mas todos deveriam ter, porque é totalmente diferente. Então, a pessoa que vem do Brasil já tem que vir com essa cabeça de adaptação. Adaptar trabalhos que você não faria, que você nunca fez. Adaptar você, às vezes, ser humilhada. Adaptar que, às vezes, você não vai ter com quem conversar. Que você vai ter que se virar, que você não vai ter alguém para você ligar e falar, vem aqui que eu não tô bem, que não sei o que. Então, a pessoa tem que ter isso na mente, já preparar o psicológico para estar aqui. Então, nós ficamos lá em Boston e aí eu comecei a conhecer na escola. A escola de San Diego, gente, tinha muito brasileiro. Na minha sala tinha uma pessoa que era de outro país, que ele era Hassan, o nome dele. Ele era dos Emirados Árabes, eu acho. Emirados Árabes, E aí, era o único que tinha. Em Massachusetts era pior, gente, porque a sala só tinha brasileiro. E pior ainda, os professores eram brasileiros, que eram ex-alunos, que tinham... Então, assim, o inglês sempre foi... Não vou dizer pra você que você frequentar certas escolas de inglês você vai sair fluente? Pode ser que sim, se você for esforçado, muito esforçado. Mas eu, como não era, então assim, pra mim foi pagar a escola para manter visto. E na Califórnia, nós ainda pegou a pandemia lá. Nós saímos da Califórnia em meio à pandemia. Então, quando eu fui para Boston, gente, eu não conhecia o campus da escola. Era só aula online. Então, foi 2 anos que eu estudei online. Eu não frequentei, não conhecia a escola em Massachusetts. Então, você imagine, você tem que estudar 18 horas por semana, né, para cumprir a carga horária que a imigração exige, né, e você, a gente fazia online. Em San Diego, eu ia pra escola todo dia, de segunda a sexta. Em Massachusetts, tinha a opção de você fazer 2 dias na semana só. Só que lembra que é 18 horas? Então, eu ficava na escola 9 horas em um dia e 9 horas em outro dia. Gente, sim, estudando em frente a um computador, 9 horas por dia. A vida de estudante aqui não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Eu falo que você paga escola, é muito difícil. Então foi assim, conhecendo outros brasileiros, né? Desde de San Diego eu conheci esse processo de B3. Você consegue um sponsor americano. Conheci uma mulher que ela trabalha vinculada a essas empresas, né? E elas te ajudam com esse processo, te mostrando os formulários que você tem que preencher, te mostrando os empresários que estão precisando na vaga. E aí, muitos brasileiros já tinham iniciado esse processo e aí eu comecei a me planejar para iniciar esse processo. E foi assim que eu vim para Austin, porque a empresa que eu consegui, aí eu fiz uma entrevista com um empreendedor aqui, né? Com um empresário. E aí foi aprovado, e aí você começa a fazer todos os formulários que você precisa com a imigração para você sair do seu status de estudante e ir para o status de trabalhador, imigrante no país. E aí foi assim que eu vim para Austin. Então, gente, eu recomecei aqui 3 vezes, né? Eu recomecei, me readaptei 3 vezes. Do Brasil para San Diego, de San Diego para Massachusetts, de Massachusetts para Austin. O que eu mudaria nisso tudo? Que esse processo que eu fiz aqui, estando aqui, você pode fazer do Brasil. Se eu tivesse conhecimento desse processo, eu teria feito ele do Brasil. Porque eu já iria para uma cidade onde eu já ia chegar com o documento necessário, com o Green Card, Work Permit, Social. Eu não ia ficar nesse instabilidade de saber onde ir. Por um lado, seria bom
porque eu ia conhecer os estados e conheci o estado. Mas eu também vim pra Áustria e não conhecia como era morar aqui. Poderia ser que eu não ia gostar. Então eu acho que quando você tem a possibilidade de começar o processo do Brasil, é muito mais fácil, porque você já chega aqui com work permit, você já chega aqui com o green card, você já chega aqui com um trabalho, você sai do Brasil tudo certinho, você não vai quebrar a cabeça, você não vai gastar o seu real em dólar numa escola de inglês, e talvez muitas vezes nem aprender o inglês. Então, isso eu mudaria muito. Claro, com certeza eu faria do Brasil, estaria com a minha família, vivendo a minha vida e o processo correndo, entendeu? Mudaria isso. Mas se você não tem a possibilidade de mudar isso, né? Porque também o processo, estando no Brasil, é muito mais caro do que você estando aqui nos Estados Unidos, eu pesquisaria muito bem o estado para onde você vai, para não ter esse erro de reiniciar como aconteceu comigo. Então, eu acredito que eu pesquisaria mais sobre aluguel, transporte, saúde. Pesquisaria muito, entraria nas comunidades e perguntaria mesmo, veria as pessoas assim, que também tem muita gente, tem muita gente que fala mentira, sabe? Então, você vem iludido. Isso é muito ruim. Eu já vi pessoas aqui, eu já vi histórias de brasileiros aqui que pessoas falaram, não vem que você vai ter trabalho, que você vai ter isso, que eu vou ajudar você nisso, naquilo, você fica na minha casa. Quando a pessoa vem, cara, fala, olha, você fica aqui 3 dias e depois você procura para onde você vai. Ah, eu não tenho trabalho para você. Então, olha só, gente, quando vocês forem planejar, irem para outro país, se planeja dependendo de vocês mesmos. Não dependa de outra pessoa, não fique confiando em outra pessoa. Não confie. Ou se você confiar, mas tenha, tipo ali, o extra, tenha o plano B. Se você falar assim, não, eu conheço a pessoa jamais faria isso comigo, mas tenha o plano B. Porque, cara, eu já vi cada história aqui que, meu Deus do céu, eu falo, não acredito. Não acredito. Outra coisa que eu não faria, eu não fiz e não faria, claro, seria atravessar a fronteira, né, vir pelas portas do fundo, porque você vê às vezes muita gente falando assim, ai não, Deus me abençoou, vim para esse país, que não sei o que, aí você pergunta, ai, como foi? Ah não, eu vim com coiote, pessoas que venderam a casa no Brasil para pagar coiote para vir para cá, e aí você fala assim, cara, gente, como é que pode falar que Deus abençoou isso? Porque você também escuta histórias de pessoas, abuso, pessoas que correram no deserto com criança nas costas, passaram sede, fome, coiote bateram, gente, roubaram. É horrível, é horrível. Tenha muita sabedoria nisso, sabe? Tenha sabedoria nisso, que se for da vontade de Deus, que você esteja nessa terra, Ele vai abrir as portas para você e você vai estar aqui de maneira não assim, correndo risco de vida, entendeu? Então, tenha muito cuidado. Fora que tem muitas pessoas que morrem, né, na fronteira e nem aqui chegam, sabe? E ainda gastam o que tem, né? Então, assim, não faria isso, nunca fiz e não recomendo de jeito nenhum. Responder a pergunta que não quer calar. Vale a pena imigrar? Vale a pena morar nos Estados Unidos? Para mim, vale muito a pena. Vale sim a pena. Eu não posso ser hipócrita aqui e dizer que a minha vida não é melhor do que era no Brasil, porque é. A minha vida no Brasil, sim, eu trabalhava demais, eu era dona do meu próprio negócio, eu tinha uma equipe, né, eu era uma empresária. Aqui não, aqui eu limpo casa, vendo seguro de vida, né, que eu ainda não falei pra vocês, mas eu tirei minha licença e eu posso trabalhar com seguro de vida aqui, né, que é um seguro de vida diferente do que tem no Brasil. É um seguro de vida que você pode acessar em vida, então se você fica doente, você pode ter acesso à sua apólice. Então eu trabalho com isso, recentemente, né, com seguro de vida faz 1 ano só que eu tirei minha licença, mas com a limpeza já faz mais tempo que eu trabalho e foi dessa forma que eu consegui o meu documento aqui nos Estados Unidos, porque eu trabalhei numa empresa de limpeza americana. Então, é assim que a gente tem que se adaptar onde nós estamos, né, e tem que vir preparado para isso. Vale a pena? Vale a pena, porque o que você ganha aqui com a limpeza, às vezes é um valor que um médico ganha no Brasil, entendeu? Então, vale a pena com certeza, que você compra um celular, você tem possibilidade de ajudar a sua família. Cara, eu ajudo muito mais a minha família do que quando eu morava no Brasil, sabe? Então, assim, vale a pena, entendeu? Então, vale a pena você estar aqui.
adquirir experiência, aprender uma nova língua, porque querendo ou não, você aprende. Você aprende uma língua, você aprende uma cultura, né? E nessa empresa de limpeza americana que eu trabalhei, eu podia aprender o espanhol fluente, não, mas eu consigo falar, as pessoas conseguem me entender, então eu falo, né, e compreendo espanhol. Então, assim, você é uma possibilidade, é uma oportunidade única de você conhecer. Faria de novo, principalmente quando eu fui no Brasil. Eu fui no Brasil em novembro do ano passado, de 2024, né? A gente passou o aniversário do meu marido. E assim, quando eu retornei lá, onde nós tínhamos a lanchonete, em Campina Grande, eu pude ver o cuidado de Deus comigo. Porque eu não sei como seria a nossa vida após a pandemia. Porque tem estabelecimentos lá que estavam lá, tipo, mais de décadas. E a gente voltou lá e a pessoa não suportou a pandemia e faliu. Entendeu? Então eu falo assim, gente, olha o que aconteceu, a reviravolta que aconteceu na minha vida para que eu quisesse sair do Brasil, recomeçar em outro lugar e poder voltar aqui. A lanchonete nossa tá lá, gente. Então, se alguém é de Campina Grande, lá na parada obrigatória, vai saber que aquilo lá foi, o que eu sempre falo aqui, foi onde aconteceu o fato comigo e tudo, e os donos que compraram ainda estão lá, estão firme e forte, graças a Deus a lanchonete tem bom movimento até hoje. Então, assim, aquilo que a gente construiu tá lá ainda dando fruto para alguém, né? Aquilo, Deus sabe o tanto que eu amava aquele lugar, né? Então, quando eu pisei lá, eu não sabia a sensação que eu ia sentir, né? Mas eu pude sair de lá com o coração grato por ter escolhido sair do Brasil, sabe? Então, pra mim, valeu super a pena. Aqui, você pode sonhar e realizar seus sonhos, sabe? Você pode confiar que a sua filha, a Sara, tem 18 anos, dirige, vai pro trabalho, às vezes ela chega aqui meia-noite, eu não fico preocupada na porta de casa, olhando ou com medo dela dirigir e ser assaltada num semáforo, sabe? Não tem isso aqui, eu não sinto esse medo, não sinto isso, sabe? Júlia passeia com o cachorro e lá fora não temos esse tipo de receio que no Brasil, com certeza, eu já tinha antes de acontecer o que aconteceu comigo, e depois que aconteceu, você fica mais ainda receosa, né? Então é assim, galera, esse foi a minha experiência, vale a pena, se você tem a oportunidade de fazer as coisas certinhas, de pensar bem, de se adaptar. Nós saímos do Brasil já sem intenção de voltar, assim, não ficamos com o coração dividido. A gente saiu pra experimentar se ia dar certo, mas a gente sabia que se não desse certo, a gente ia ver outro lugar, mas pro Brasil a gente não ia voltar. Então foi isso que a gente colocou no nosso coração. A gente vamos ver se vai dar certo naquele lugar, mas se não der certo naquele lugar, vamos para outro lugar. Mas não seria o Brasil. Então, por a gente não deixar nada no Brasil, a gente não deixamos nada, vínculos assim de financeiros no Brasil. Simplesmente a gente falou, não, vamos pegar tudo que a gente tem, vamos desfazer tudo que a gente tem e recomeçar, porque aqui a gente não queria ficar. Então, nós saímos do Brasil sem intenção de voltar para o Brasil, mas também sem a certeza de que nós iríamos se adaptar aqui, entendeu? Então, assim, é isso que eu falo pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu falei, que eu sei que às vezes eu tô no pensamento, eu vou pra outro, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar, porque eu vou ter o prazer de responder vocês, tá bom? Eu tô aqui pra ser útil na vida de vocês, pra ajudar no que vocês precisarem. Que vocês possam curtir, se inscrever no canal, pra que eu possa, né, engajar aqui e trazer os conteúdos que eu tenho no meu coração de trazer aqui pra vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus!